Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que quer levar mais saúde e qualidade de vida para você. No programa de hoje, você vai saber como identificar o burnout e como tratar também. Você vai ver ainda como ter um café da manhã saudável com as dicas da Nutri, orientações sobre um livro imperdível que você tem que ler e ainda a história incrível de uma mãe que lutou pelo seu sonho. O Saúde e Companhia está no ar. A partir de maio, todas as empresas vão precisar ter mais atenção com seus colaboradores no que diz respeito à saúde mental. Mas por que isso? Dr. Hugo Saili, ou Saili, está aqui com a gente, que é psiquiatra, e vai falar mais sobre isso. Por que houve a necessidade da criação de uma normativa? O adoecimento no trabalho estava muito constante, doutor? Muito, né? A gente já tem falado cada vez mais sobre o burnout, né? Que é o nome mais técnico para, de uma maneira geral, estresse no trabalho, certo? O trabalho ele é um fator de saúde, de promoção de saúde muito importante, mas como tudo na vida, né? Tudo demais é veneno. Então, se eu tenho um excesso de trabalho, um ambiente de trabalho conturbado, não sou valorizado, então a chance de eu desenvolver um adoecimento mental é muito grave. A gente, enquanto sociedade, já pensa, por exemplo, em minimizar adoecimento ortopédico, né? Então, hoje já tem as normativas para diminuir lesão por esforço repetitivo, no punho, na perna. Que tinha muito quando as pessoas digitavam muito, né? E hoje já é algo que as empresas obrigatoriamente têm que ter um certo cuidado com isso. A gente agora está chegando no ponto de cuidar da cabeça das pessoas, porque um funcionário adoecido da cabeça, seja com burnout, depressão ou outra coisa, ele não vai render bem e aí, né, todo mundo sai perdendo. Então a normativa que o Ministério do Trabalho lança é uma forma de organizar e orientar as empresas a buscar esse tipo de cuidado, porque todo mundo sai ganhando. Mas como identificar que o adoecimento é em função do trabalho? De uma maneira geral, você vai ter muitos sintomas ansiosos, então vai ficar mais irritado, estressado, impaciente em casa. E aí isso começa também a gerar alguns sintomas depressivos. Eu começo a me distanciar do trabalho, começo a ficar procrastinando, evitando, né, cumprir os prazos que eu preciso. E aí eu começo a ir com mais desânimo também. E quando eu estou longe do trabalho, eu me sinto bem melhor. Mas se isso se prolonga, então deixa de ser uma doença que começou e está relacionada só com o trabalho, para ser uma doença que acaba afetando a vida como um todo, né? E aí você começa a também ter esses sintomas, né? Em casa, com os amigos, na escola, na faculdade. Tá. Então começam aí os sintomas de já dá domingo, eu já começo a sentir palpitação, angústia, né? Ai meu Deus, vou voltar para o trabalho. O que fazer em primeiro lugar? Primeiro, é estranho até o que eu vou falar, mas aceitar essa angústia. Angústia, ansiedade, medo, eles geralmente são emoções, né, que a gente pode não gostar muito de sentir, mas que traz um aviso de que algo precisa mudar na nossa vida. Então, se é um excesso de trabalho, que eu tenho a opção de dar uma minimizada, pedir férias, já que faz tempo que eu não tiro, eu estou falando por mim mesmo, você descansar melhor, né, com mais qualidade. Então, é um sinal de aviso, certo? Não significa que seja necessariamente um adoecimento, mas que pode chegar lá. Então, se começa a sentir isso, começa a introduzir momentos de pausa, valoriza bem os momentos de descanso, os momentos de se desligar do trabalho para você se reconectar com a sua vida fora do trabalho, tá? Agora tem muitas pessoas que se identificam integralmente com o seu trabalho e que aí quando tem um desligamento, quando tem, vamos dizer assim, alguma mudança na estrutura organizacional da empresa que leve a pessoa, o colaborador a ocupar outros espaços, a ter que ocupar outros espaços, aí, vamos dizer assim, a casa cai, o mundo cai, né, da pessoa. Porque cai mesmo, né? E como lidar com essas questões, né? Quando a pessoa é saída do emprego, é obrigada a sair daquele trabalho onde ela se identificava tanto, ou então mudar de uma função que ela gostava, essa identificação tão
tão grande que gere um problema, não pelo excesso de trabalho, mas agora pela mudança na rotina por outras questões? Você sabe que o fator que mais está relacionado ao adoecimento no trabalho é você não se sentir valorizado. Ah, é? Mais do que, por exemplo, a renda, né? Um salário mais justo. Óbvio que tudo isso também funciona, né? Também faz parte, mas você se sentir desvalorizado no trabalho é uma das coisas que mais adoece. E aí, se você tem uma identificação muito grande com o trabalho, tá tudo bem, tem gente que gosta, é mais workaholic mesmo. O problema é o exagero, como minha mãe sempre diz, né? Tudo demais é veneno. Tudo que é demais é muito. Não faz bem, uma né? amiga minha. Aí, se você tá vendo que sua vida gira muito em função do trabalho, aí você fez uma comparação fantástica, né? Assim, a casa cai. Porque cai mesmo, se sua coluna, né, sustentação da vida, você bota todo o peso numa área só como trabalho, se essa coluna ela fica frágil, a casa cai facilmente. Então a gente vai aprendendo a fortalecer as outras colunas da nossa vida, né? Amizade, espiritualidade, hobbies, família, relacionamento amoroso. E não ter tanta resistência, às vezes, até a admitir, né? Eu preciso de uma medicação para passar dessa crise, né? Porque muitas vezes essa questão da busca pelo médico psiquiatra é estigmatizada, né? Que é o que a gente chama de psicofobia. A gente está melhor, a gente tem evoluído, né, enquanto sociedade nesse sentido. E as pessoas, eu gosto muito de falar, né, para quem me procura, olha, você não precisa achar bom que veio para cá, porque você geralmente vem contar os problemas, né, da vida. Mas a partir do momento que você conta, você desabafa e aí entende que existe uma ajuda de qualquer forma que seja, né, com terapia, medicação, alimentação, espiritualidade e outras coisas, você vai ter uma vida melhor. E geralmente as pessoas falam, por que eu não vim antes, né? E um mito muito comum é você achar que você estar bem o tempo todo é você estar saudável. E não, às vezes acontece algo muito difícil na nossa vida, ruim mesmo. A gente tem que sofrer naquele momento para poder elaborar, né? É verdade. Então vamos aproveitar os momentos bons e respirar fundo, segurar a mão dos amigos e dos familiares nos momentos difíceis que, como você disse, tudo passa. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Eu sou do tempo em que diziam que o café da manhã tinha que ser de rainha, o almoço de princesa e o jantar de mendiga. Ou seja, que a gente tinha que comer menos ao longo do dia. E a nutricionista Luana Falcão vai tirar minhas dúvidas sobre isso. E aí, Luana, essa máxima aí do café da manhã de rainha, almoço de princesa e jantar de mendiga ainda vale? Olha, mais ou menos, né? Não é bem assim como o pessoal fala, porque se a gente for respeitar, de fato, o ciclo circadiano, a gente, de fato, precisa fazer uma refeição um pouco mais completa durante o dia e diminuindo essa ingestão calórica ao longo do dia, para ter ali um jantar um pouco mais leve, melhorar o sono, melhorar o metabolismo também. Mas não é comer sopa de osso. Não, né? Tem que se alimentar com alguma coisa. Tem que se alimentar com alguma coisa. E restrição de carboidrato à noite, faz sentido isso ou não? De forma alguma. O que vale a pena, caso você esteja buscando o emagrecimento, é fazer déficit calórico. Se o carboidrato vai ser de manhã, de tarde, de noite, não há problema. A gente precisa entender como é que está a rotina daquela pessoa, porque se ela faz um treino à noite, eu não vou colocar carboidrato para ela comer? Claro que eu preciso colocar. Agora, Luana, a gente na padaria o que mais vê é pão, e pão de tudo quanto é tipo, né? Pão está permitido, todos os pães estão permitidos. O que pode e o que não pode para quem quer perder peso? Boa. Um pãozinho com ovo, quem não gosta? Maravilhoso. Me fale. É bom mesmo. E aí, muita gente vem com aquela coisa, né, de nossa, o pão é vilão ou é mocinho? Sim. Primeiro de tudo, alimento não tem caráter. Faz sentido, Não tem caráter. Então a gente consegue sim produzir um pãozinho
Um pão francês ou outro tipo de pão, o melhor é um pão de fermentação natural, por exemplo, porque já acontece aquela fermentação fora do teu organismo. Quanto menos embalado, quanto menos, vamos dizer assim, ingrediente, melhor ou não? Sim, imagina que se aquele pão você deixa ali na prateleira, ele tem uma vida mais longa, é uma vida mais curta para você. Faz sentido, então já é bom o pessoal já se ligar nessa questão. Agora, qualquer pão de cachorro quente, eu posso comer, pão de hambúrguer eu posso comer, porque na padaria o que mais tem é variedade de pão, né? O que a gente olha para todo lado. Pão doce pode comer. É o que eu falo. Poder, a gente pode, mas nem tudo nos convém. O pão doce, por exemplo, né, ele vai ter a quantidade de açúcar maior, vai ter uma quantidade calórica maior, principalmente se for aquele docinho de coco, né, que coloca o coco, que já é um alimento de alta densidade calórica, mais o açúcar e aí tem a farinha do pão. Então, aquele pãozinho com ovo vai ficar piorado, sabe? O que eu indicaria mesmo seria o bom e velho pão francês, que não tem erro. Junto com um ovo, por exemplo, um ovo, uma porção de frango desfiado, algum alimento que coloque proteína, né? Algum alimento proteico para juntar com esse pão e também uma porção de frutas. Num café da manhã, tem café melhor que esse? Aí fica completo, né? Agora, se a pessoa não quiser comer nem ovo, nem frango ou carne, pode colocar só queijo? E quanto de queijo precisaria colocar? Pode colocar o queijo, porém, quando a gente vai fazer uma distribuição entre os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, não vai ficar uma boa proporcionalidade, dependendo do queijo que você escolher, por exemplo. Porque se você pega um queijo cottage, ele vai ter uma quantidade de proteína mais alta e gordura mais baixa. Mas se coloca um mussarela, que é o mais tradicional, ele não vai ter uma quantidade de proteína suficiente. O que é que eu indicaria? Pega um iogurte, pode colocar uma dose, metade de uma dose de whey, por exemplo, e faz a famosa torrada, né? O pãozinho com queijo mussarela. Com presunto jamais. Evitar, né? É bom evitar os embutidos. Bora. Agora queria fazer um ou com você. Biju ou tapioca? Tapioca. Tapioca ou cuscuz? Cuscuz. Cuscuz ou pão francês? Agora você me pegou. Bora no pão francês. Pão francês ou pão de forma? Pão francês. Pão francês ou crepioca? Pão francês. É porque aí teve uma pegadinha que eu misturei ali a proteína com o carboidrato. Aí foi mal. Aí não dá. Aí não dá. São diferentes, mas só coisa pegar frutos e legumes. São diferentes, assim, eu amo os dois. E quando você pega uma crepioca, se você estiver buscando, por exemplo, emagrecimento, tá ótimo. Você vai colocar já a fonte proteica, o carboidrato da goma e pode fazer um recheio ali com queijo. Mas só crepioca todos os dias enjoa, né? Por isso que é bom aí a gente ter a orientação da Nutri para não enjoar e para alcançar o objetivo desejado. Com certeza. Obrigada, viu? Arrasou. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma. Clínica Viviane Lopes. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra Lulanches, lanchonete de comidas fitness. Mas você tá grávida já? Não, porque é tudo um processo para engravidar. Vamos lá. Entendeu?
mas eu já tenho 3 bebês, só que estão congeladinhos. Só agora vai ter que ter os 3. Se for do céu. A gente aqui fofocando nos bastidores sobre filho. Imagina, uma mãe de 5 com uma mãe de... E aí, Marcela, poxa, o bate-papo é muito importante aqui, porque é a realização de um sonho que veio há 2 anos, mais ou menos, né? Levi está com 2 anos. Quase 2 anos. Depois de uma luta imensa com questões de saúde. Como é que foi, Marcela? Conta um pouquinho da sua história, até porque, assim, muitas vezes as pessoas que estão em casa não entendem as soluções possíveis diante dos seus problemas, né? E você tá aí para falar assim, olha, tem algumas possibilidades sim para você que sonha em ser mãe, tá com dificuldade. Então, eu sempre fui aquela pessoa agitada, né, empresária, enfim. E com 30 anos eu despertei esse meu desejo de ser mãe. Né? E foi quando começou as tentativas que não aconteciam, né? E até então eu tinha alguns problemas de saúde relacionados mais a coisas intestinais, mas nada que fosse tão grande. E meus exames sempre foram muito normais, tudo muito lindo, tudo muito encaixadinho. Mas onde é que estava, né? A pecinha que não se encaixava? Porque eu tinha tudo normal, meu esposo tinha tudo normal, mas a gente não conseguia engravidar. E foi quanto tempo tentando até vocês se darem conta de que não estava rolando? Olha, foram quase 2 anos até a gente realmente procurar ajuda. Né? A gente ainda tentou, fez umas tentativas mais naturais, né? Com a ajuda de ginecologista, até a gente precisar procurar um profissional especializado em reprodução humana, que aí já é outro mundo. Né? Você sai de uma ginecologista para ir para um especialista em reprodução. E aí a gente começou a pesquisar mais a fundo, né, onde estava esse problema. Então a gente procurou muitos profissionais. Nossa. E foi em Recife com uma profissional que ela descobriu que eu tinha problema nas trompas. Então assim, apesar de estar tudo perfeito, mas não nas trompas era onde não, né, fazia a junção ali do óvulo com o espermatozoide. Então assim, minhas trompas são enoveladas, são aderidas para cima, muito provavelmente por um processo de endometriose. Nossa, eu não fazia nem ideia que endometriose tinha uma consequência dessa. Sim, a endometriose ela é uma doença, né, silenciosa, né, por muitas vezes, e ela aparece com muitas dores. E eu sempre tive muitas dores desde que eu menstruei. Com 14 anos eu ia parar em hospital com essas dores. Meu Deus. E nesse sentido, quando eu descobri que eram as trompas, eu decidi que a gente não ia para cirurgia, não ia tentar, né, vamos dizer assim, consertar essas trompas, porque a chance de sucesso nessas cirurgias são muito baixas. E eu já tinha 32, quase 33 anos, né? E aí eu disse, não, vamos para o processo de fertilização. E a gente já estava em Recife com uma médica de lá. E eu fiz, né, a fertilização, consegui 4 embriões e fiz 2 tentativas. Coloquei 2 embriões, não tive sucesso. E coloquei também depois mais 2, depois de um tempo. E também não deu certo. Nossa. E aí a gente ficou, e agora? Onde é que está o problema? E agora, e se vive um luto, né, Marcela? Vive, foi a primeira perda, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Nossa. Eu tinha certeza, porque eu não tinha nenhum problema. Assim, teoricamente eu não tinha nenhum problema visível, eu sabia que o problema era as trompas. E a solução era a fertilização. Mas aí é onde foi que a gente precisou ir mais fundo ainda, na pesquisa mesmo dessas questões minhas, com a parte de intestino, com a parte de inflamação, com a parte de microbiota. E aí, né, esse luto foi vivido, graças a Deus ele foi vivido, tanto na primeira quanto na segunda. Só que a gente só sai desses processos, né, com movimento, com ação. A gente precisa agir. E quando você tem o desejo, ele é muito forte. Nossa. Ele é muito forte, porque assim, eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei assim, extremamente frustrada, deprimida, mas tinha aquela coisa, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Foi quando eu decidi ir para São Paulo. Então, por sorte, encontrei um encaixe com um médico
né, de uma amiga minha que já tinha passado pelo processo também de fertilização e que tem uma estrutura também bem mais avançada, de laboratórios e tudo mais. E a gente foi pesquisar a fundo o que realmente poderia ser. Então, ficou assim, aquela coisa, era gastro, médico de reprodução assistida, nutricionista, todo mundo trabalhando em conjunto. Foi uma equipe muito grande para a gente realmente descobrir que essa minha desbiose, ela interferia no meu endométrio. Eu tinha uma endometrite crônica também, que precisava ser tratada com antibióticos e tudo mais. E quando a gente foi ajustando tudo, minhas questões de alergias também, que mexe muito com o sistema imunológico. Então, assim, eu precisei manipular as medicações, tudo muito, assim, nos detalhes mesmo. Tomar probióticos, né, para melhorar essa minha questão de flora endometrial. Então, foi bem a fundo, mas os médicos, toda uma equipe bem unida. E eu na minha disciplina, na minha esperança, porque eu acho que o desejo, ele move mesmo. E por mais que foram 5 anos, quando eu olho para trás, eu falo, gente, passou tão rápido, foi um turbilhão, mas olha aqui meu filho. O Levi. O Levi. Trouxe leveza mesmo para sua vida, para os seus dias. Trouxe leveza. E na minha segunda fertilização, que foi em São Paulo, eu consegui embriões lindos. Assim, foi uma emoção muito grande. E Levi veio logo na primeira tentativa em São Paulo. E aí foi assim uma alegria imensa, uma gravidez muito tranquila. E, enfim, tô pronta também para os próximos, igual a você. Que coisa boa! Que coisa boa! Mas obrigada, Marcela, pelo seu relato, pela sua experiência aqui trocada. Eu me emociono porque assim, a maternidade para mim é algo muito precioso. Isso. E eu não passei por esse movimento das tentantes, mas eu imagino muito de longe o quanto seja doloroso, né? E ver você tendo realizado o seu sonho, né? E podendo estimular outras mulheres aí a buscarem isso também, né? Buscarem profissionais é muito, muito inspirador. Obrigada. E já vamos esperar então Manu. Será que vem Manu? Tá lá congeladinha, tá lá no Frozen. Ai, que coisa boa, né? Queria que você deixasse uma última mensagem para quem está em casa aí, passando pelo que você passou. Então, não desistir, encontrar pessoas e profissionais que você sinta que tem esse mesmo desejo, né? Essa mesma força de vontade, que olhe para você como um ser humano, que eu acho que isso que é o principal. E realmente se abrir para essa cura. Essa cura vir, e também a força do feminino é muito grande. Quando você se abre para esse feminino, que é a maternidade, né, a gente precisa se reconhecer como mulher. Então as pausas são necessárias, né? Esse olhar para dentro do cuidado, ele me ensinou muito. Né? A infertilidade, ela ensina muito a paciência, a resiliência. Então tem que ter paciência e tem que se olhar, tem que se acolher. Eu acho que é isso que precisa para você receber um novo ser. Que linda! Então vamos esperar os próximos. Vamos. Rua da Lagosta. Vocês sabem onde é? Perguntou Denise. Pertinho da vila de Ponta Negra. Por quê? Respondeu Bianca. Porque eu só posso contar quando estiver lá. Como é a história, Denise? Se indignou Lúcio. Denise fisgou os olhos do amigo com os seus. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Reinventando Denise é um livro escrito e ilustrado por Aureliano, nascido aqui no Rio Grande do Norte. E a gente tem várias marcas dessa escrita quando ele fala dos lugares, fala de Pipa, fala de Ponta Negra, vai nos ambientando nesse espaço que é tão conhecido da gente. O Aureliano também fala do quanto ele quis se aproximar da nossa linguagem, a forma como a gente coloca as palavras. Então, tem trechos em que, em vez dele falar sempre tal coisa, ele fala toda vida que alguma coisa. Então, é um livro muito gostoso porque aproxima o leitor, faz com que a gente se sinta realmente parte dessa história.
Eu acho muito importante trazer um livro escrito por uma pessoa daqui, porque muitas vezes a gente imagina que não existe literatura natalense, né? Ou norte rio-grandense. É um livro muito encantador que fala a história de Denise, uma jovem que sai de Natal para morar em São Paulo e ela começa a trabalhar com internet, redes sociais. Depois ela volta. E a gente fica sempre tentando entender um evento que aconteceu, um acontecimento misterioso que faz com que esse grupo de amigos com o qual a gente passa a ter contato tem um acontecimento mal resolvido. E aí a gente passa a ter essa curiosidade nutrida ao longo de todo o livro. E ele é muito envolvente, por isso que eu trago como sugestão. É um livro para todas as idades. Eu diria que desde um pré-adolescente até um adulto vai gostar. Ele tem capítulos muito curtos, o que facilita também a leitura, permite que você tenha uma brechinha ali para ler antes de uma consulta ou no final do seu dia, em vez de ficar ali zapeando, né, nas redes sociais, possa estar com o livro na mão. E é até um incentivo que eu deixo para que a gente saia de casa com o celular, que é uma necessidade, mas também com um livro, ou para quem tem um Kindle, né? Porque a gente vive nesse mundo de aceleração e ter um livro ao lado pode ser andar com um amigo e tê-lo sempre disponível para conversar. E aí, me conta o que achou do programa de hoje. Participa, comenta, critica, sugira no @SaúdeCia na TV. Sábado que vem tem mais. Até lá! A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes e o Diferencial Dom, com atendimento médico. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra Lulanches, lanchonete de comidas fitness. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes